E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao programa Pet Business, o programa que conecta você nesse universo pet. Toda semana trazemos mentes brilhantes, convidados que revolucionaram esse setor, líderes que moldam o futuro desse segmento apaixonante, tá? Antes de eu começar aqui a falar do meu entrevistado, com o meu entrevistado, quero te falar uma coisa. Pega essa palavra aí no seu coração, tá lá em Salmos 1:2, tá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Amém. Tá lá em Salmos 1:2. Recebe essa palavra no seu coração, meu amigo. Tá? E lá vamos nós, vamos lá. O meu convidado de hoje é um cara muito exponencial, disruptivo, muito amigo. Antes de eu chamar ele aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Você já segue a gente nas redes sociais? Ainda não? Por que você está fazendo isso, cara? Segue aí, ó, Programa Pet Business, tá? Não deixe de acompanhar a gente no Instagram e LinkedIn. Também não deixe de assistir o canal Pet Lovers TV. Esse canal é incrível, cara. Baixa aí no seu aplicativo, na sua Smart TV, compartilha com seu amigo, com seu vizinho, solta lá no grupo de WhatsApp. Transborda, meu irmão, não segura a semente. Passa aí, passa pra galera aí curtir esse canal aí, fantástico. Fechou? É nóis? Vamos lá então. O meu convidado de hoje está como CEO da Will Pet Grife, representações e vendas e conexão. Ele domina esse segmento com mais de 20 anos nesse setor e o cara tem 35 anos de venda, cara. O bicho é o brabo. Receba com muito carinho meu amigo, o William Mota. Estou aqui, muito feliz de estar aqui aí na Pet Business com o Vinícius. Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, meu querido. Você é muito gente boa, a gente gosta demais de você, viu, cara? Espero que você curta aí, consiga entregar bastante conteúdo aí pro nosso pessoal. Amém, amém. Bora lá para as perguntas? Preparado? Vamos lá. Aperte os cintos, vamos decolar. É isso aí. Explica aí pra gente, quem é o William Mota? O William Mota é servo do Senhor, em primeiro lugar. Amém, isso aí. Quando você começou a falar e já trouxe buscar o Senhor em primeiro lugar, isso, né? E ali está, aí Mateus 6:33, buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Então, assim, eu sempre trouxe esse versículo para minha vida, né? Então, hoje o William Mota, Deus mudou até o meu nome. Eu moro há 48 anos, desde que nasci no mesmo bairro, e até hoje muitas pessoas me conhecem pelo apelido que eu tinha, não pelo homem que eu me tornei, que o Senhor fez eu me tornar. Amém. Então hoje eu me sinto como servo do Senhor. Esse é o William Mota, que eu sou casado, tenho 3 filhos, tenho um trabalho que assim me faz muito feliz. É muito feliz o que eu faço. Então hoje eu me defino como um homem feliz por ser servo do Senhor e fazer o que eu gosto dentro do ramo pet. Amém. E a gente é amigo, né? Eu conheço sua família, família linda, cara. Parabéns, meu. Obrigado, é benção demais. Manda um abraço, um beijo pra esposa aí, vai. Joyce, te amo, minha princesa. Aí sim, hein? O William apaixonado. O William apaixonado. Amém. Explica pra gente, meu irmão. Eu sei que tem muita informação aí pra você falar, mas fala pra gente como tudo começou, cara. O motoboy, não é isso? Era o office boy. Office boy, isso aí, vai lá. A primeira venda que eu fiz, né? Eu era office boy. Eu tinha 13 anos de idade. E aí eu fui fazer uma entrega. O dono da empresa me deixou num prédio lá na Avenida Paulista, com várias caixas, pacote. E eu ali naquele momento, colocando dentro do elevador, chegou uma senhora, uma dentista, e ela falou: menino, se eu comprar da sua empresa, eles vão te pagar a comissão? Eu nem sabia o que era comissão, né? Ganhava meio salário mínimo, trabalhava meio período. E aí eu liguei, mandei um bip, não tinha celular na época, era bip. Aí eu mandei o bip, o dono da empresa, era direto com ele, e respondeu: você ganha 10% de comissão. Ela comprou. E eu ganhei mais do que o meu salário. Eu falei: nossa, é isso daí que eu quero. Acertei. E ali eu mudei a minha mente. Que da hora, viu? Eu mudei a minha mente. Então, assim, dali eu comecei
comecei a oferecer para mais alguns. Mas assim, não tinha conhecimento nenhum, né? Um menino de 13 anos, não tinha credibilidade, não tinha nada. E aí meu tio era feirante, trabalhava com peixe. Meu tio me convidou para ir para feira. E aí eu fui para feira. Uma mudança da gráfica para feira. Na gráfica foi uma passagem muito boa, aprendi muitas coisas. E aí eu fui para feira. E na feira, assim, foi uma evolução dentro da minha vida profissional muito boa. Porque na feira a gente trata com muitos tipos de pessoas diferentes. E a rotatividade, né? E a rotatividade. Passa muita gente ali o tempo todo. Passa muita gente e você acaba criando um vínculo com pessoas, porque assim, por exemplo, eu fiquei 11 anos na mesma barraca. Nossa. Então, toda terça-feira eram os mesmos clientes. Então, eu vi filhos nascer, eu vi casamentos, e eles também viam da minha parte. E ali na feira, assim, eu tinha clientes japoneses, que aí eu aprendi a falar um pouquinho japonês, arranhava um pouquinho lá, consegui até vender um peixe falando em Nihongo lá. Experiência, cara. Eu trabalhei com uma senhora que ela me ensinou muita coisa. E eu tinha facilidade de guardar. E aí eu trabalhei com italiano, aí aprendi mais um pouquinho, e aí na feira ia chinês, ia português. Então, é uma variedade de pessoas que te traz conhecimento, né? Eu fui pegando conhecimento de todas essas pessoas, e quando eu decidi, decidi assim, as circunstâncias, né? Eu percebi que realmente eu precisaria mudar de ramo. Eu fiquei ali na feira, eu tinha um bom salário na época. O feirante ganha bem, né? Só que na época veio a cólera, várias coisas, Vinícius. E aí, assim, o salário foi ficando desfasado. Eu casei, tive filho. E aí chegou uma hora que eu falei, não, agora eu preciso mudar. E é até meio engraçado, Vinícius, eu te falar isso. Porque eu falei assim, eu quero mudar. E eu tenho um amigo, o Luiz, ele que me colocou nesse ramo. Né? Ele trabalhava na Agrodog na época. E aí eu falei pra ele assim, Luiz, eu quero mudar de ramo, não quero mais ser peixeiro. Aí ele falou assim, William, vai vender medicamento pra cachorro. Eu tenho um amigo que tá precisando. Eu cheguei na casa da minha mãe e falei, mãe, o Luiz precisa parar de beber. Porque assim, eu falei assim, eu não tinha noção. Eu falei, eu nunca vi cachorro tomando remédio. E assim, foi uma grande virada de chave na minha vida. Nossa, cara. Eu pedi a conta da barraca que eu tava e comecei a trabalhar. E ali eu fui me dedicando cada vez mais pro ramo pet, né? Fui aprendendo o que era. Primeira vez que eu cheguei na loja, o cara falou assim, o Botox é bom? Eu falei, é ótimo, o cachorro vai ficar nota 1000. Não tinha conhecimento nenhum. Sim. E aí eu fui, né, aprendendo, e aprendendo sempre com quem? Na feira, essa escola que eu tive na feira, eu percebi que a gente aprende muito com as pessoas. Isso mesmo. Então, eu perguntava. Tudo que eu precisava, eu perguntava. E eu comecei a vender medicamentos. Na época, eu não sabia nada. E aí, um dia, eu fui numa veterinária e perguntei para ela. Falei, você não pode me ensinar? E ela, de muito bom grado, uma senhora, falou, não, vem aqui na sexta-feira que eu vou fazer uma lista para você. E ela fez essa lista. Eu fui lá, mandei digitar para que servia cada medicamento. Aprendi os princípios ativos, fui decorando na minha mente. Olha só o nível de interesse, hein? Exatamente isso. E assim, anotei tudo ali. E aí eu fui lá no centro, na época. Tô falando de 20 e tantos anos atrás, né? E aí pedi para digitar e mandei imprimir 100 folhas. E com o meu telefone. Rapaz. Esses dias atrás, quase 20 anos depois, um cliente me mandou a foto que ainda tem lá na loja dele a folha que eu fiz para que servia cada medicamento. Um investimento de 20 anos. 20 anos atrás. Aí sim. E aí, assim... Muito bom. Depois disso, eu dobrei a venda. Olha só, cara. A venda dobrou. Eu vendi um X. Foi até... Eu me surpreendi, né?
Eu vendi um X e depois disso eu dobrei. E aí depois, assim, eu sempre fui de escutar as pessoas. Na feira eu trabalhei com muitas pessoas mais velhas, Vinícius. E ali eu perguntava para poder entender, para poder aprender, né? E aí um dia eu tava numa loja, e aí chegou um cara do mercado pet, que é conhecidíssimo, o Ostilo. Eu tava lá na loja, meu telefone tocou 3 vezes. E aí ele me chamou e falou, eu era magrinho, tá, pessoal? Hoje eu ganhei um peso. Eu era assim, igual o Vinícius, assim. E aí ele falou assim, ô neguinho, deixa eu te falar. O Vanderlei tá falando bem de você, mas você tá trabalhando errado. Porque seu telefone já tocou 3 vezes. Você falou que vai amanhã, vai depois. Eu falei, então me ensina como que é. Ele falou, para você ganhar, você tem que gastar mais. Você tá fazendo uma lojinha aí, uma do lado da outra. Você economiza 2 litros de gasolina e você deixa o seu cliente ir para depois. E aí eu peguei aquilo para minha vida. E aí, graças a Deus... Foi um insight ali que virou a chave, Foi um insight, né? Ali que me pegou e eu apliquei. Porque não adianta uma pessoa te trazer algo bom e você não aplicar. Exato. Né? E aí você vai jogar ao vento. E aí, assim, eu peguei aquilo, apliquei... E aí, o que eu fiz? Eu separei meus clientes A, meus clientes B, eu dividi a região depois e meu número continuou. Caraca, isso é da hora. E aí, assim, aí depois veio outra mudança, que eu saí do medicamento, Vinícius, e fui para trabalhar no acessório. Um grande aprendizado também, né? É isso aí, da hora. Vamos falar sobre fé. Como você define a fé e qual o seu papel na vida das pessoas? A fé é o firme fundamento das coisas, né? Isso. E eu sou um cara de muita fé, né? Você até me perguntou... Eu falo com Deus como um amigo, né? Você até me perguntou, falou... Eu mandei agora aí um beijo pra minha esposa. E fé assim... Eu sentei um dia no sofá e falei assim... Senhor... Traz alguém para dar uma alegrada na minha vida. Eu vou usar esse exemplo, tá? Tem muitos. Deus já me levou para vários lugares. Mas eu falei isso. Deus, eu quero que o Senhor coloque alguém na minha vida para dar uma alegrada na minha vida. E aí eu abri o telefone e comecei a olhar lá no Facebook. E lá, pessoas que talvez você conheça. Aí tava a Joyce lá. Eu namorei há 20 anos atrás com ela. Nossa, cara. Mandei um convite, ela falou, nossa, depois de 20 anos você quer conversar? Você quer ser meu amigo? Aí eu falei, não. Então ela quer conversar. Então eu vejo isso como uma fé. Eu falo com o Senhor assim, eu vejo as coisas, eu imagino, e eu creio que isso, o Senhor coloca assim no meu coração, eu trato no coração, né? Porque eu vejo que a medida, eu aprendi isso, a medida entre... as coisas ruins, ou o inferno, ou uma forma que você possa definir do céu e do inferno, ou do bom e do ruim, é 30 centímetros. O que você recebe na sua mente, se você não tratar no seu coração, não vai ser bom. É isso mesmo. Então eu uso isso como fé na minha vida. Então E aí eu uso isso, que é a segunda pergunta, né? Isso, essa. Como eu uso isso para ensinar as pessoas. Eu falo da forma que eu passei, né? Eu falo assim, olha, eu fiz isso e na minha vida deu certo, né? Possa ser que na sua você faça melhor que eu, mas eu fiz isso e na minha deu certo. Então, assim, é assim que eu sempre tratei as pessoas. Da hora, muito bom. Muito boa a resposta, viu? Obrigado. Amém, é isso aí. Agora fala pra gente aqui, qual habilidade, meu irmão, que você considera essencial para ter sucesso na área da sua atuação aí? O que eu acho que para ter sucesso é você se dedicar a aprender. A aprender. Eu acho que o aprender, o se dedicar, o estudar. Ontem eu falei uma coisa pro meu filho que é muito... Eu tenho isso na minha vida, né? Quando eu entrei no ramo pet, eu não sabia nada. E aí eu falei ontem pro meu filho, eu falei assim,
Um dia um cara trouxe uma palavra para mim. Ele falou: William, o dia que você falar do pet, o dia que você falar de Deus, igual você fala do pet, você converte quem você quiser. Isso mesmo. Então, assim, eu me dediquei para aprender o pet, né? Então, eu acho que, assim, essa dedicação do aprendizado que eu consegui conquistar, né? Eu consegui, através do Senhor, é óbvio. Eu tive uma equipe de venda em São Paulo com 32 vendedores. Eu fui supervisor de vendas de pessoas que já estavam no ramo há 15 anos. Eu ensinei alguma coisa para elas? Eu aprendi com elas. Somente isso. É isso mesmo. Eu aprendi, então eu aprendia com um e passava para o outro. Eu aprendia com um e passava com outro. Porque, na verdade, eles sabiam mais que eu. Mas talvez eles não conversavam. Então, eu acho que o estudo, o aprendizado, a dedicação, né? Você tá sempre conectado, sabendo das novidades, vendo o que vai acontecer no mercado, sabendo dos lançamentos, podendo levar uma atitude melhor para os seus clientes. Eu acho que essa é a forma que eu posso transmitir. Você dedicou, focou, cresceu, né? Sim. Vai embora, não tem como, né? Sim. É isso aí, cara. E hoje, qual que é a técnica que você utiliza para construir relacionamentos duradouros com seus amigos clientes? O que eu me dedico para isso? Eu tento ter uma relação de amigo com os meus clientes, né? Eu criei uma relação boa com você, e aí, graças a Deus, você vai na minha casa, amém, né? Eu vou na sua casa. Então, assim, eu acho que essa relação é você entender a dor do cliente, né? Eu acho que, assim, o negócio é muito bom, a gente vive do negócio, mas se a gente não entender a dor do cliente, se a gente não entender a necessidade do cliente, então, assim, na feira, ninguém vai na barraca de peixe para comprar frango. Então, assim, eu meio que entendo isso. Então, assim, eu vou até um distribuidor ou um atacado que eu atendo. Então, assim, lá na empresa hoje, nós temos várias empresas que a gente representa. Né? Não sou eu sozinho, ninguém faz nada. Então, hoje tem eu, tem a minha esposa, a Joyce, tem a Eduarda. Então, assim, a gente é um grupo ali para um ajudar o outro. Então, assim, eu tento entender qual que é a dor, qual que é a necessidade do meu cliente para me poder atuar de uma forma que eu vou trazer lucro, que eu vou trazer benefícios, que eu posso trazer uma palavra para ele, né? Isso. Então, eu procuro me dedicar dessa forma. Fortalecer os laços ali, né? Isso. É isso mesmo, muito bom. É isso aí, meu amigo. Vamos lá para essa pergunta aqui. Essa pergunta é top, hein? Como você organiza seu tempo e suas atividades diárias para maximizar a produtividade? Hoje eu não consigo planejar um dia antes, né? Eu só consigo planejar quando eu já tenho visitas marcadas, quando eu estou em viagem. Mas no normal, no dia a dia, eu levanto todos os dias, eu oro a Deus, a primeira coisa, agradeço ao Senhor, peço discernimento para o Senhor. E aí eu sento, sem nada próximo, eu gosto assim. E aí eu anoto as minhas prioridades. Então, assim, a gente sempre quer vender, porque a gente precisa de negócio, mas às vezes a prioridade do dia é você solucionar um problema, é você tirar uma dúvida que o cliente pediu, ou indicar alguma coisa que ficou para trás. Então eu numero isso, eu escrevo mesmo isso, eu numero. Então, assim, hoje eu preciso resolver isso primeiro. Então, assim, eu numero para me ter uma direção. E aí eu vou ticando o que eu resolvi, aonde eu fiz, eu deixei tudo certo. Porque essa conexão com os clientes, então, assim, às vezes a prioridade é uma indicação que um cliente me pediu de um produto. Então, assim, eu indicar um amigo, então eu faço essa lista.
E fica, aquilo ali fica pegando energia, né, seu, né? Tem Sim. pessoas, o seu não, porque você tem ali uma gestão, né? Agora você está ensinando Sim. aí para nossos amigos como que tem que ser feito. Mas tem pessoas que ficam, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, por onde eu vou começar? O que é isso aí? Então, seguindo esse método aí, né? Um método, né? Sim. Listou ali, acordou, primeiro agradeceu a Deus aqui, mais um dia e tudo mais. Então listou ali, escreveu, ó, começo por esse lugar. Não tem muito a ver com venda, né? Como você disse. Às vezes Exatamente. às vezes é um detalhe, um cliente, uma coisa que tem que falar que você fica carregando ali o dia inteiro e não consegue, às vezes, produzir mais, né? Por esse detalhe. Exatamente. Bacana, porque boa assim, resposta. hoje a gente tem que delegar, né? Eu aprendi que assim, nós temos 2 mãos, tem 5 dedos, a gente tem que abrir os espaços, né? Um dia, logo no começo, quando eu mudei, né? Eu fui supervisor de venda durante 15 anos numa empresa. E aí, quando eu saí de lá, eu queria mudar, queria novos ares, porque a gente ora para entrar numa situação. E depois a gente ora para sair da situação, né? Porque a gente quer evoluir, né? Então, assim, às vezes se você falar com uma pessoa assim, eu orei para ser mandado embora, o cara fala, o cara tá louco. Não, não é. É que, assim, Deus tem algo melhor. Verdade. E eu tenho para mim, assim, que Deus não abre portas. Deus abre porta. Aí você entra por aquela, e aí Deus vai abrir outra porta. Se você evoluir, se você crescer. Então, eu vou em cima disso. E hoje, assim, por isso que eu tenho uma pessoa para ajudar a digitar os pedidos. Eu tenho muitos grupos, né? Dentro da Will Pet, eu tenho muitos grupos. Então, hoje, eu tenho um sistema. Então, tudo que o cliente precisa, eu procuro atender. Então, assim, eu falhei logo no começo com muitas coisas. Porque não tinha qualificação nenhuma. Eu era supervisor de vendas e virei representante comercial. E assim, meio que caí de paraquedas, né? Então eu tive que me adequar, que é outras situações, saber horários de cliente, viajar, saber como você se conectar. Então, são visitas assim, mais demoradas, você tem que ter um tempo maior, você tem uma qualidade de venda melhor, né? Hoje, a relação com os clientes ficou muito melhor, Vinícius. Por quê? Porque eu tenho tempo, Certo. né? Quando hoje, assim, eu vou no cliente, realmente para a gente sentar, mostrar as novidades, saber como está o mercado, receber e passar informação, mas eu não tenho mais preocupação, porque eu preciso digitar o pedido, eu preciso ver, eu preciso mandar o boleto, eu preciso fazer isso, porque hoje eu consegui abrir os bares e tenho pessoas que fazem isso. Você tem mais tempo ali de produzir no que você realmente, né, dá mais resultado, que é atender o cliente, vender. Na parte de digitar o pedido, você tem ali a sua equipe, né? Exatamente. Top, muito bom. Agora fala que hoje no cenário, o que você considera mais desafiador na função de representante comercial? E como você enfrenta esse desafio? Assim, o mais desafiador hoje é assim, a gente tem que fazer o vendedor do distribuidor vender. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Então, assim, é muito fácil. Esses dias eu cheguei numa distribuidora, e aí ele falou pra mim assim, William, você é meu amigo. Eu vou comprar. Se você falar pra mim comprar, eu vou comprar. Agora, a turma vai vender? Eis aí a questão. Ele falou assim, e quando ele falou isso pra mim, veio um... Você nunca tinha parado pra pensar. Eu falei, simples, verdade. Né, mas... Aí eu falei, você me dá essa oportunidade? Ele falou, cara, você conhece o povo aí, pode mandar. E isso funcionou. Então, assim, hoje eu vejo que, assim, a maior dificuldade, o empresário, o empreendedor, ele quer que o negócio dele aconteça. Mas a mão de obra, os vendedores, os representantes, isso, assim, vem numa cadeia, né? Há um tempo atrás, eu comecei a visitar algumas lojas. Comecei a visitar algumas lojas, não para vender nada. Eu queria conhecer, saber como estava. E eu vejo que você entra na loja, a pessoa não fala nada para você. E aí, uma outra questão. Eu conversando com um lojista,
E para mim entender, porque eu gosto de entender o mercado, para mim saber. Eu conversando com um lojista, ele falou, William, passa representantes aqui todo dia, alguém novo. Só que assim, é muito difícil para mim dar oportunidade. Por quê? Se eu perguntar pro cara o que é um bebedor de curió, o cara não sabe. Então assim, hoje, se a gente não se qualificar, e isso é uma cadeia. Então assim, no meu caso, o que eu faço hoje? Já fiz lá, né, com você. Então assim, o que eu faço? Eu vendo o produto, eu faço live, eu mando vídeos, eu vejo com o distribuidor se eu posso me conectar com os supervisores dele. Então eu tenho grupos para isso, alguns autoriza. Então assim, é muito fácil eu vender, o cara colocou lá e não... Então assim, eu tô sempre cutucando, tá precisando de alguma coisa, vamos fazer um vídeo específico. Qual que é a dificuldade? Porque hoje, assim, a gente precisa passar a solução para que o produto gire, né? Porque se o produto não girar... Muito bom. Isso você se destaca e se diferencia, viu? Sim. Muito bom. Obrigado. Da hora. E qual conselho que hoje você dá para alguém que está começando agora nessa área aí? O cara quer ser um representante, fala, meu, o que eu faço? Estou aqui no meu emprego, quero ser representante, quero fazer mais dinheiro. Qual o conselho que você dá para você, amigo nosso hoje? Ele tem que se preparar. Ele tem que se preparar, porque assim, a venda, muita gente que acha que vendedor é o cara que está desempregado. E esse cara não serve. Esse cara não serve. O mercado hoje, ele precisa de qualificação. Então, assim, o que precisa hoje para quem vai começar? Então, assim, o cara precisa entender do mercado, o cara precisa saber como funciona, o cara precisa identificar, o cara precisa pegar o catálogo, abrir e estudar o catálogo, né? Então, assim, o cara precisa se conectar com quem realmente sabe do mercado. Quando eu comecei nesse mercado, eu tive pessoas... Cara que estão no ramos aí hoje, gigante do ramo, eles eram vendedores. E um dia o Luiz, que é esse meu amigo, falou, vamos almoçar com os fera do mercado. E eu fui lá, os caras falavam uns números pra mim, eu falava, eu quero fazer igual esses caras fazem. Então, assim, a dica que eu dei, estuda o produto, estuda a região, tenha paciência, porque assim, você vai visitar 1, 2, 3 vezes, e o cara já está sendo atendido. Você precisa criar uma constância. O cara precisa ter certeza que você vai continuar ali fazendo o trabalho, que você não vai ser um aventureiro, vai passar e não está. E é isso que está faltando. Precisa hoje pessoas, 90%, eu acho que 100%, da dificuldade do distribuidor hoje é representantes. Justamente por causa disso. Porque o cara começa e aí ele não tem um tempo, ele quer tudo imediato. Então, assim, isso vai levar. Mas se o cara fizer... Preparar, né? Como você disse. Se o cara fizer do jeito correto, do jeito que tem que fazer, se o cara tiver um tempo de dedicação, de estudo, ele vai ser um gigante. Porque o mercado, eu creio que ainda é muito pequeno. Eu creio que o mercado nosso do ramo pet ainda vai crescer muito. Eu acho que de 2015 para cá ele ficou muito mais profissional e ainda tem muito para alcançar. Muito bom. Você falou de conexão, né? Tipo, dependendo, né, de quem aquela pessoa ali tem o interesse de ser vendedor, representante e tudo mais, que acontece muito é ele pegar conselho e conversar com aquela pessoa que não tem nada a ver, né? Então isso acaba às vezes dando uma desanimada no cara. Exatamente. Então conta muita conexão. Às vezes o representante sai, acontece alguma coisa, mas o que aconteceu, cara? Estava legal, firme? Conversei com um cara ali que trabalha em tal lugar, ele falou que não vira, que não é legal. Tem a ver com isso, né? Exatamente. Perguntar e pedir a informação certa para a pessoa certa, né? Quem já foi, como você disse, que estava ali na reunião, conversando com a galera toda na mesma energia, na mesma frequência, contagiou, né? Você falou, isso aqui que eu quero. Bum, abriu a mente. Foi pra cima, da hora. Pessoal, eu vou chamar aqui no intervalo, tá? Vamos para fazer essa pausa nesse primeiro bloco. Já o Pet Business volta. Tamo junto até daqui a pouco, viu? O
mercado pet nunca esteve tão aquecido e a sua marca precisa estar onde o público está. O canal Pet Lovers TV é a primeira hub de comunicação do mercado pet no streaming mundial, conectando lojistas, veterinários, distribuidores e grandes players a milhões de consumidores apaixonados pelo universo pet. Com presença no Brasil e em 198 países, somos a ponte entre marcas e um mercado que movimenta mais de 70 bilhões por ano. Aqui, visibilidade se transforma em resultados. Conteúdos estratégicos que posicionam sua marca como referência. Programas segmentados que falam diretamente com decisores de compra e venda. Campanhas de impacto que geram engajamento e potencializam suas vendas. Em apenas 2 anos, alcançamos milhões de espectadores e conectamos empresas a oportunidades reais de crescimento. Agora é a sua vez de crescer com a gente. Patrocine, invista, venda mais. Pet Lovers TV, o canal que move o mercado pet. Tap to Pay no iPhone com Nubank PJ. O iPhone que você já usa para o seu negócio, agora aceita pagamentos por aproximação. Tap to Pay no iPhone, agora disponível no seu app. Com a Allegra, vivemos a vida do nosso jeito. Allegra é alívio rápido da alergia por 24 horas e não dá sono. Somos donos do nosso dia para fazer o que quisermos, do jeito que quisermos. Sem deixar a alergia dominar, para você viver no seu melhor. Pra que tanta distância? Eu quero você perto de mim. Eu perto de você. Chegou o Repelex para sua casa. Agora você não precisa mais afastar quem você ama quando usa inseticida no ambiente. Mata até 100% dos insetos e não incomoda crianças e animais. Repelex, o inseticida sem preocupação. Flanax é da Bayer. Um comprimido age por 12 horas contra a dor. Não falei? Foi só ela tomar Flanax que as dores musculares e nas articulações melhoraram. E agora ela pode brincar comigo. Vem brincar mais, vem Flanax. Se é Bayer, é bom. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doença dos rins ou se você já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. Friskies coloca sabores incríveis, nutrição balanceada e refeições divertidas em cada pacote. Uma aventura para cada gato. Pronto para brincar? Friskies. Sem corantes artificiais. Alimenta a diversão. Estamos de volta com o Pet Business. E que conversa incrível com esse meu amigo William Mota, hein? Mas antes de voltar à nossa conversa, eu quero lembrar que esta é uma grande oportunidade de você divulgar a sua marca, tá? Ó, empresas que desejam expor seus produtos, serviços ou contar suas histórias aqui no nosso programa, entre em contato com a produção. Estamos prontos para levar a sua marca ao público apaixonado por pets e sempre antenado às novidades. Não perca essa chance, cai pra dentro, viu? E seguindo aqui no segundo bloco com o meu amigo William Mota, vamos lá para as perguntas? Continuar? Vamos lá. É isso aí, meu irmão. Fala aqui, ó, pra gente, ó. Você pode descrever uma situação em que você superou uma meta de vendas? O que você fez para alcançar essa meta? Entrega aí pro pessoal. Sim. Posso sim. Trabalhava na distribuidora, antes eu era vendedor, né? Antes de ser supervisor lá, eu era vendedor, uma distribuidora de acessórios. E aí eu precisava construir uma casa, né? E aí lançaram algumas metas. E a meta era para 3 meses. A meta era para 3 meses. Quem mais vendesse. E aí eu fui lá na empresa, olhei o estoque e eu falei, não, isso aí não dá para 3 meses. E aí o que eu fiz? Eu enchi os meus clientes tudo no primeiro mês. Nossa. Estratégia. A minha estratégia foi assim. Quanto mais ele tiver agora, depois ele vai repondo. O que você falou? O que você falou pro seu cliente? Fala aí pro pessoal. Eu falei, assim, eu fui sempre transparente. Eu falei, eu preciso bater a meta. Eu tô com um produto fantástico aqui. Eu trouxe preço, qualidade, energia boa para você vender. E aí falava assim para ele, cheira esse produto, né?
E aí, quando ele chegava, cheira o quê, William? Eu falei, isso aqui cheira dinheiro pra você. Caramba, e os clientes achavam demais, assim. Eu sempre, todas as metas, se eram para 3 dias, eu corria para bater no primeiro dia. Se era para 3 meses, eu corria no primeiro mês. Eu acho que quem sai na frente toma água fresca. Então, eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis sair na frente. Se tem a campanha, é para vender roupinha ou é para vender shampoo. Então, acho que quem sai na frente, quem se dedica, se informa do produto, né? Pega todas as qualificações, lê o que está escrito atrás do produto, vê para tudo que ele serve. E aí você vai conseguir e chegar também na loja depois e fazer o cara vender, né? Porque assim, é aquilo que a gente tinha falado anteriormente. É muito fácil o cara comprar, mas se o cara comprar e ficar lá, não adianta. Então você também tem que ensinar. Então treinar, a estratégia sempre foi essa, Vinícius. Tentar sair na frente, né? Com informação, né? E levar esse conteúdo para o cliente que ele possa ganhar dinheiro, que ele possa vender para ser uma corrente. Esse aí você explodiu a meta então no primeiro mês? Explodi a meta e aí foi aonde eu comecei a construção. Eu me lembro que sempre fazia aquelas reuniões, né? E eu ganhei praticamente de quase todas as empresas aí. Olha que da hora. Foi muito bom. Agradeço ao Senhor. Amém. Agradeci que realmente era uma necessidade de construção. E aí eu me lembro que teve até algumas situações. Uma era dinheiro, a outra era, vamos supor, você ganhou um micro-ondas. Eu falei, não compra micro-ondas, não, compra tijolo, compra cimento, eu não quero micro-ondas, eu já tenho. E foi muito legal isso, que até assim, alguns falavam assim, então assim, o micro-ondas, tá um exemplo, dava para comprar 20 sacos de cimento, mas eu vou te dar 30. Então foi muito legal isso daí, eu gostei. Aí você construiu lá sua propriedade. Graças a Deus. Da hora. Então isso aí foi da hora, ficou marcante mesmo. Ficou marcante. Sobre tecnologia, cara, quais ferramentas que você usa, que você aplica na sua empresa, que expande aí o negócio? Hoje eu tenho um sistema lá dentro da empresa. Até ontem mesmo eu precisei instalar mais uma máquina, porque eu vi a necessidade, né, de mais informações. Eu acho que hoje o cliente precisa da resposta muito rápido. Então, assim, eu preciso devolver o romaneio dos pedidos, eu preciso, se ele precisa de vídeo, se ele precisa da imagem em alta, então eu preciso ter isso armazenado dentro da WillPet, né? Então, assim, se eu represento tal empresa, eu preciso ter tudo isso dentro da WillPet para ser mais rápido, para tudo isso chegar mais rápido, essa informação. Então, acho que a tecnologia ajuda bastante. Hoje, vídeos, o Instagram ajuda muito. Então, acho que isso é o que eu estou usando aí hoje. Aplicando. Legal, muito bom. Fala uma coisa, você vai vender alguma coisa para alguém, daí tem ali a objeção, a rejeição. Durante o processo de venda, como que você reage, como que você ensina Às vezes a negatividade vem porque a pessoa não conhece a fundo o produto ou já teve uma má experiência com o produto, né? Então, assim, se o produto realmente eu sei que tem qualidade, que vai trazer bom retorno, eu procuro pegar as qualidades e mostrar para o cliente. Você já teve uma má experiência, mas assim, o produto não é igual ou o produto é similar, mas hoje ele tem algo diferente, hoje ele vai te trazer isso. Hoje o mercado procura isso, né? Porque teve produtos que lá atrás não fazia sucesso nenhum e hoje é um sucesso. Como ao inverso também. Alguns produtos que antigamente vendia-se muito, hoje não se vende mais, né? Então, assim, todas as vezes eu procuro entender qual que é a dor dele. Por que você não trabalha, um exemplo? Um cliente fala para mim, eu não trabalho com roupinha, tá? Só um exemplo. Mas por que você não trabalha com roupinha? Qual que foi? O que você passou com a roupinha? Que tipo de roupinha que tem? Eu não trabalho com pássaro. Mas por que você não trabalha? Qual que é a dificuldade? Qual que é o pássaro que você trabalhava? Então, assim, a gente tem que sempre estar antenado do que vai acontecer. Então, assim, um exemplo. Algum pode falar, não, coisa de pássaro não vende mais.
Porque eles ainda estão focando nos pássaros antigos. Ainda tem muito, né, muitos criadores de passarinhos canário, mas hoje mudou muito, né? Hoje o bico torto vai liderar. Então o cara que não tiver antenado com isso, fala, não, você trabalhava com pássaro, mas você trabalhava com essa linha. Você tem essa linha que vai trazer um futuro. Esse é o futuro. Não, então assim, trazer informação, né? Ó, hoje na Bélgica é uma referência no mercado pet. O pássaro é totalmente diferente. Então você tem que... Então eu procuro me informar qual que é a dificuldade dele, por que ele, por exemplo, não quer mais esse produto, para informar que ele pode ter receita com esse produto. Nossa, da hora. E você vê que é um mercado que vem com inovação, né? Quer dizer, tem estudos ali para aquilo ali que realmente tem público para aquilo ali, né? Tem passarinho que vai consumir aquele produto, né? Exatamente. Então, é uma forma aí também de quebrar a objeção, né? É isso aí, boa resposta. Gostei, muito bom. Fala aqui, ó, como que você se liga... Como que você... desculpa, eu corto essa pergunta aí. Como esperado. Essa aqui é top, hein, William? Qual foi a conexão mais impactante que você ajudou a criar? E por quê? A conexão mais impactante, eu acho que é quando eu fui supervisor de vendas. Tá? Por quê? Eu meio que caí de paraquedas. Eu peguei todas as informações, né, que eu ganhei como representante, como vendedor, atendendo loja. E aí, de repente, o cara falou pra mim assim, agora, você não quer ser supervisor? Vem pra cá e você monta a equipe. E eu cheguei lá, só tinha um vendedor. Era um senhor, e ele falou assim, ó, você vai ser supervisor dos outros, meu não. Falei, nossa! E assim, aí assim, eu fui orando a Deus e eu me lembrei de uma situação que eu passei. Eu vendia cartão do Santander, né? Não sei se podia falar Santander, mas corta. Tranquilo? Dá pra falar? Eu vendia cartão do Santander e aí eu fui numa empresa, a mãe de um amigo meu falou, William, vai lá para você vender, tem mais de 400 funcionários lá. E aí eu cheguei lá, uma empresa gigante, e aí eu falei, o que você faz aqui? Ela falou assim, eu dou treinamento. Como assim treinamento? Eu supervisiono essas máquinas. Mas era assim, eram máquinas gigantes, né? Aí eu falei, mas você sabe mexer com todas essas máquinas? Ela falou, vem aqui que eu vou te ensinar. E aí eu acompanhei ela, ela chegou lá e falou... não lembro o nome da pessoa agora. Falou, João, para a máquina. Aí ele parou a máquina. Ela falou assim, agora reinicia a máquina. Aí ele apertou os botões, reiniciou. Agora pausa a máquina. Aí ele pausou a máquina. E aí ela falou, obrigado, tá tudo certo. Aí nós saímos, ela falou, William, eu nunca mexi com essa máquina. Eu aprendi agora. Eita. E aí isso veio na minha mente. Eu falei, cara, eu preciso aprender com quem já está no ramo. Isso. E aí Deus foi tão bom comigo que o primeiro vendedor que eu contratei era um cara muito antigo do ramo. Então, assim, ele sem saber, né? Eu sempre perguntei muito, mas ele foi me falando, não, isso aqui é assim. Não, isso aqui é assim. E aí eu fui pegando aquilo. E aí Deus foi preparando um outro... E assim, aí eu fui supervisor de quem já estava no ramo há 20 anos. Quem estava 15 anos. Com eles, E aí eu fui aprendendo com eles. Eu acho que isso, eu fui sempre aprendendo, aprendia com um e passava para o outro. Aprendia com um e isso fez o crescimento. Eu acho que essa foi a melhor experiência. Da hora, e quando você recebe ali, coleta a informação e você fala, né, ensina, você aprende 2 vezes, né? Sim, já ouviu falar isso daí? Sim. Aí fica mais tempo gravado, né? Esses dias eu fiquei até muito feliz, né? Assim, eu fui numa empresa dar um treinamento e aí chegou lá nessa empresa 2 dos supervisores de lá foram vendedores que eu tirei de dentro de uma loja. Tirei assim, o cara queria sair da loja. Falei, quando você sair, se você sair tudo bem, tudo tranquilo, você me procura.
E aí eu ensinei o cara, eu fui com ele, eu era daqueles que tava ali, né? E eu fui com ele, eu ensinei, e hoje o cara é supervisor. Alguns deles me ligou, William, como que fazia? Eu falei, é só você fazer igual eu fazia com você. E aí vai dar tudo certo, Que então bom, eu fico cara. feliz. Da hora, isso aí, parabéns, cara, que bom, transbordou aí na vida das pessoas. Graças a Deus. Amém. Agora é o momento de reflexão, hein? Fala aí pra gente, ó, qual é a sua passagem bíblica favorita e por que ela é significativa pra você? Abacuque 3,17. Essa daí. Você pode falar o que que é? Posso. Ainda que a figueira não floresça, tudo está nas mãos do Senhor. Amém. Porque o Senhor, assim, às vezes a gente passa por dificuldades, e é normal, a Bíblia relata isso. No mundo nós vamos ter aflições, mas assim, tudo no final vai dar tudo certo, porque tudo está nas mãos do Senhor, né? Então, esse versículo foi o primeiro versículo que eu aprendi realmente, né? Abacuque 3:16 e 17. Eu sempre li os dois. Então, esse Amém. é o meu poderosa palavra, hein? Ó, de que maneira você tenta viver os ensinamentos de Jesus? Desculpa perguntar de novo. De que maneira você tenta viver os ensinamentos de Jesus no dia a dia? Eu... Reflexão, hein? É assim, eu procuro morrer. Eu procuro morrer todos os dias. Porque a gente passa por diversas coisas, né? Então, às vezes eu brinco em casa quando há alguma situação, até com a minha esposa, e aí eu falo, calma, você tá viva demais, e eu uso isso pra mim, né? Nossa, que... Porque, assim, normalmente a gente perde a linha quando a gente tá muito vivo. Então eu falo assim, eu quero morrer todos os dias para mim poder estar aos pés do Senhor todos os dias. Então eu procuro me diminuir. Porque assim, a gente passa por muitas coisas. A gente está aí o dia inteiro no trânsito, né? Passa por dificuldades financeiras e várias coisas que acontecem. Então assim, para não perder a linha das coisas, eu sempre procuro. E assim, até é engraçado, eu me lembrei agora de uma situação, Vinícius. Um dia eu tava passando aquele dia que tudo aconteceu, né? E aí eu parei na loja, na porta da loja, não na porta, né? Mas eu parei numa loja e eu fui entrar, passei a mão no rosto assim, pra dar um sorriso. E aí eu entrei, o dono da loja falou, você não tem problema, William? Você só chega aqui dando risada. Aí, na hora, o Espírito Santo falou assim, ele não tem noção. Não tem noção. Eu falei, cara, eu tenho que dar risada. Se eu chorar, não vai resolver. Verdade. Então, assim que eu trato. Sempre que tem uma adversidade, eu falo, cara, eu preciso me segurar, preciso morrer um pouquinho. Porque se eu estiver vivo, eu vou extravasar e não vai ser bom. Incrível, muito boa a resposta. Amém. Valeu. Como você lida com dúvidas ou desafio em sua vida espiritual? Eu oro a Deus. Eu costumo acordar 3 horas da manhã, né? Isso não coloco para despertar nada. Tem dia que eu acordo, tem dia que eu não acordo também. Mas a maioria eu acho que é um pouco da herança da feira. Então, sempre que eu tenho uma dificuldade, né? Eu procuro orar ao Senhor, eu coloco o meu joelho no chão. Quando eu mudei de segmento, eu recebo muita bênção, tanto da minha mãe e da minha esposa. E aí começou a vir tantas ideias. Na verdade, eu orei pro Senhor. Eu orei para mudar, eu queria mudar e eu fiquei na oração e o Senhor falava comigo assim, você não vai ser mais cauda. Eu não quero você com calma. E eu tinha tantas informações na minha cabeça e um dia eu liguei. Eu chamei minha mãe, peguei minha mãe, peguei minha esposa, eu ajoelhei na minha casa. Eu falei, eu quero que vocês orem na minha cabeça para me discernir. Porque eu tô recebendo tanta informação que eu não sei mais se é da minha cabeça. Então eu preciso discernir isso. Então hoje eu sempre faço assim, eu oro ao Senhor, eu peço discernimento. Quando eu passo por algumas situações com um cliente, ou dentro da minha casa, ou mesmo dentro da igreja, né? A gente, hoje na igreja que eu congrego, a gente trabalha com jovens, então assim, é muita coisa para se cuidar. Então eu sempre busco isso, eu sempre procuro
se acalmar Aquieta minha alma. É isso aí. Esse é o momento descontraído. Eu faço uma pergunta, você responde com uma frase, uma palavra curta. Ótimo. Fechou? Fechou. Fruta favorita? Fruta favorita? Laranja. Sabor de sorvete? Chocolate. Estação do ano? Verão. Uma lembrança? Quando eu achei meu pai. Braba essa daí, hein? Um lugar? Praia. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Festa ou noite tranquila em casa? Noite tranquila em casa. Cidades grandes ou pequenas? Cidades grandes. Comédia ou drama? Comédia. Deus? Deus. Sempre o único e salvador da minha vida. Tudo por ele, pra ele, são todas as coisas. Amém, cara, amém. Isso aí, meu irmão. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, tá? Entregou muito aí pra gente, cara. Muito feliz mesmo, tá? Muito obrigado. Mas antes de encerrar, gostaria que você deixasse suas considerações finais aí pro nosso público. Olha lá naquela câmera e capricha, entrega tudo. Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço aí toda a equipe, todos vocês, o Vinícius, Pet Business, a TV Love. Então, assim, eu agradeço muito. Eu creio que esse programa vai trazer muitos conteúdos, tá? Para vocês. Assistam esse programa, se dediquem para quem está entrando no ramo pet. E aqueles que já estão também, não fique acomodado. Procure qualificação, procure estudar e, assim, se informem. Aqui o que vai acontecer dentro desse programa é informação para vocês. Então, isso aqui é para trazer crescimento na vida de vocês. Então, eu agradeço a oportunidade, eu aprendi muito aqui com vocês. Muito obrigado. É isso aí, muito bom. Então, encerramos aqui mais um programa. Graças a Deus, tudo bem. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Programa Pet Business no Instagram e LinkedIn. Também não deixe de assistir o canal incrível, canal Pet Lovers TV. Se conecta com ele aí, baixa o aplicativo na sua Smart TV, no seu celular e fica conectado. Chama seus amigos, seus vizinhos, transborda aí nos grupos de WhatsApp o link. Fechou? Até mais, fiquem com Deus aí.